Boa noite a todos. Gostaria de sempre agradecer a Luz pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Um ambiente muito gostoso de estar aqui. Tenho estudado muito as obras do Herculano Pires atualmente, e ele fala muito sobre isso, sobre o ideal de Kardec, né, na época que fundou o Espiritismo, que não é, na verdade, o que acabou se transformando o Espiritismo no Brasil, onde tem, por exemplo, ele fala dessas palavras, onde tem, por exemplo, uma federação espírita, que seria como uma catedral, e os centros seriam como se fossem as igrejas, né, dependentes daquela. Ele fala que Kardec, o ideal dele seria os centros independentes como esses, centros pequenos, onde as pessoas utilizam o seu bom senso, a razão e a sua liberdade de poder ler as obras, de buscar o conhecimento, de fazer o bem e a caridade de forma desinteressada. Porque quando a gente tem alguém que nos limita, dizendo você deve ler tal obra, você não leia isso faz parte da dominação da mente da pessoa. A pessoa está querendo dominar a sua liberdade de ler aquilo e decidir se aquilo é bom ou não é. Um dos princípios do Espiritismo é justamente a liberdade de consciência, de a gente poder buscar o conhecimento e a gente utilizar a nossa razão para a gente conseguir atingir a verdade. A palestra que eu trouxe para vocês hoje, o amor de Deus por nós, é para a gente responder algumas questões que afligem grande parte da humanidade. Ela é embasada totalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai abordar a justiça das aflições, motivos de resignação, qual é a nossa postura diante do sofrimento, e o Consolador prometido, que é o Espiritismo, a terceira revelação. Na verdade, as grandes questões que afligem todos nós é diante de tantas atrocidades, tantas dificuldades, tanto sofrimento que é inerente ao planeta que a gente vive, que é o planeta Terra. Mas muita gente se pergunta: onde está Deus? Onde está o amor de Deus por nós, diante de tanto sofrimento? Crianças que, se a gente for visitar um hospital do câncer infantil, você vai ver crianças com poucos meses com câncer voraz, muitas vezes crianças que nasceram sem os membros cegas, o sofrimento dos pais, o sofrimento quando a gente perde gente que a gente ama, acidentes, assassinatos. A gente olha no jornal e vê algumas notícias que a gente não consegue acreditar. Então, diante de tanto sofrimento, às vezes muitas pessoas acabam perdendo a fé, acabam deixando de acreditar em Deus, porque falam: não é possível, um mundo que tem tanto sofrimento, onde está Deus? Então a palestra de hoje, utilizando o conhecimento que o Espiritismo nos traz, é para responder isso, mostrar onde está Deus, mostrar por que ocorrem todas essas coisas. Então a grande pergunta, por que sofremos? Qual a origem dos sofrimentos da humanidade? Foi Deus que criou o sofrimento? Qual é a origem de tanto sofrimento? Onde está Deus? Onde está a sua misericórdia? Qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento que atinge o próximo e atinge a gente? Como a gente deve se portar diante desse sofrimento? Qual é a atitude correta? E esse é o objetivo da palestra de hoje, que hoje a gente possa sair daqui com uma visão um pouco mais esclarecida diante dessas situações que estão atingindo a nossa vida o tempo inteiro. Nós estamos num planeta ainda inferior, por mais que a gente estude as obras espíritas, onde há longo tempo vem se falando de um planeta que está caminhando para a regeneração, isso é uma coisa que não acontece de uma hora para outra. A natureza, ela não dá saltos. O planeta foi formado por bilhões de anos. O ser humano, se estudar um pouco de antropologia, você vai ver que nós estamos em evolução constante. Então, esse caminhar para um planeta melhor, ele não vai ser feito de uma hora para outra, porque Deus, acima de tudo, respeita o livre-arbítrio do ser humano, e nós temos que buscar a melhora do planeta no qual a gente vive. Nós não podemos ficar esperando que o milagre da espiritualidade venha e transforme o planeta. O planeta precisa ser transformado por nós. Nós, encarnados, precisamos fazer a nossa parte, despertando a consciência da humanidade para atitudes mais corretas de solidariedade, de fraternidade. Por isso que na literatura espírita a gente percebe que a medicina e a tecnologia do plano espiritual, em média, estão 500 anos à frente da nossa encarnados. Você vê pelas obras do André Luiz, equipamentos que eles têm do lado de lá,
né, verificando saúde, uma série de coisas, aí eles se perguntam, mas por que eles não passam para nós isso? Seria fácil, um médium muito bem sintonizado, ter a fórmula aí das doenças, do câncer, da AIDS. Por quê? Porque nós, encarnados, precisamos trabalhar e desenvolver, fazer o nosso papel. Seria muito fácil de receber pronto. Nós precisamos correr atrás. Então, se nós queremos um mundo melhor, caminhar para um mundo de regeneração, nós precisamos fazer a nossa parte. O que tiver ao nosso alcance. Sendo um exemplo de pessoas corretas, pessoas honestas. A gente vê nesse momento o país passando por uma grande transformação, né? Eu até estava comentando para a Nilson. O que pode uma pessoa, né, o juiz Sérgio Moro, uma pessoa, um juiz apenas, tem milhares no Brasil, mas é uma pessoa que não se corrompeu e olha só a revolução que está causando. Uma pessoa. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai mudar muita coisa. Porque nós estamos encarnados, só que nós estamos juntos de nós, permeados em um universo multidimensional. É um universo porque diversos espíritos estão entre nós. Hoje, aqui nesse momento, não estamos só nós aqui. Milhares de espíritos estão assistindo também. Então, a nossa atitude, nosso dia a dia com relação ao próximo, com relação aos nossos pensamentos, não modificam só o nosso ambiente, modificam também aqueles irmãos que nos acompanham. Muitas vezes a gente tem medo de obsessores, espíritos que possam nos prejudicar, mas esses espíritos, eles são oportunidades que nós temos de modificá-los. Se a gente, com a nossa atitude, nosso pensamento sincero de fazer o bem, tentar ser uma pessoa melhor, eles vão perceber isso. E isso vai mexer na estrutura deles. Os espíritos, eles conseguem sentir quem nós somos. Por mais que a gente possa formar uma máscara de uma personalidade que nós não somos, tentar ser uma pessoa que nós não somos, a espiritualidade percebe que nós somos de verdade. Estou falando isso porque o que ocorre muito no meio também espiritualista é sempre a chamada reforma íntima. Herculano Pires, ele é bem duro, né, nessas palavras, onde ele diz que a teoria da reforma íntima é um duro. Né? Não significa que a gente não deva praticá-la, mas o que ele quis dizer? Que muitas vezes as pessoas elas ficam tentando ser outras pessoas que elas não são. Então, elas tentam criar uma... Elas tentam criar uma máscara, tentando ser uma personalidade que ela não é. Tipo assim, vou começar a minha reforma íntima, vou ser outra pessoa. Só que ninguém reforma ninguém. Quando Pires diz que a gente desenvolve o nosso espírito, as potencialidades do nosso espírito através das nossas experiências e das nossas vivências. Então não adianta apenas com o seu querer, vou ser uma pessoa melhor daquele. Você vai começar a criar uma personagem, criar uma pessoa que você não é, muitas vezes mostrando para os outros uma postura, mas no seu interior você continua sendo aquela mesma pessoa. Às vezes está corroendo, está xingando, está nervoso, mas por fora falando, mano, seu irmão, mas por dentro não. Isso é ser incoerente com a verdade. E não é o que a espiritualidade quer. Nós precisamos ser quem nós somos, por dentro e por fora. Os espíritos enxergam a verdade sobre nós. E é isso que a gente tem que buscar. Ser nós mesmos. A gente não precisa ter vergonha das nossas inferioridades, das nossas dificuldades. Nós somos ainda espíritos inferiores. Estamos aprendendo. E essa inferioridade nós vamos desenvolver e depurar esses sentimentos inferiores com as nossas vivências, com as nossas experiências. Por isso que a gente está encarnado. Senão estaria todo mundo no mundo espiritual estudando na teoria. Nós estamos encarnados porque aqui na prática que a gente vai conseguir depurar esses sentimentos inferiores. É a pessoa que é difícil na família, é a pessoa que tira a nossa paciência, aí a gente vai exercitando compreensão, exercitando perdão. Isso tudo seria a reforma íntima, mas é uma reforma que vai acontecer durante toda a nossa jornada, não é de uma hora para outra. Então, a gente precisa se aceitar como nós somos e aceitar o próximo. Ninguém vai ser santo de uma hora para outra. A gente vai durante na nossa jornada. O que precisa é eu ter um sentimento sincero de querer se melhorar. Se a pessoa tem um sentimento de comodismo, não, eu sou assim mesmo, vou ficar assim, isso não pode. A gente tem que querer dar um passo adiante, tentando ser uma pessoa melhor. Primeiro tópico, justiça das aflições. No Evangelho, capítulo 5, item 3. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Quer dizer, por mais que a gente tenha fé na vida futura,
que sabemos que um dia estaremos num local melhor, que são os espíritos imortais, isso ainda não explica o porquê de tanto sofrimento que muitas vezes ele coloca, desmente a justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus? Às vezes a gente vê uma criança, que eu falei, sofrendo. Né? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, aí que está o ponto. Chamamos a dialética de Kardec. Né? Tudo tem uma causa. Por exemplo, todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás. Então, você percebe pelas leis do universo que existe uma inteligência que criou tudo isso. Não poderia ser um acaso. Se o efeito está sendo inteligente de um corpo formado como o nosso, por exemplo, com sistemas de defesa, uma série de coisas, não foi só a evolução sozinha que criou isso. Existe uma inteligência por trás. E se essa inteligência por trás é o Criador, a inteligência suprema. Da mesma forma, se existe sofrimento, a gente está vendo esse efeito que é o sofrimento, qual é a causa? E se nós acreditamos que Deus é o Criador de tudo, Ele que criou todas as leis do universo que permeiam a nossa vida, então a gente precisa saber que Ele é justo. Então, se essas coisas ocorrendo, de alguma forma tem justiça aí. Se não tiver justiça, não tem Deus. Se a gente falar assim, é uma injustiça, não é certo isso, então não tem Deus. Porque se Deus está em tudo, Ele que criou tudo, então Ele é justo e tudo está dentro da sua justiça. O que ocorre é que nós, como encarnados, temos uma visão muito limitada apenas daquele caso que a gente analisa aquele sofrimento. A gente não consegue abrir a visão e enxergar as causas que muitas vezes, se não estão nessa existência, estão no passado, em outras existências. Portanto, a chave para a gente poder entender todo esse sofrimento é a reencarnação. A reencarnação, se você tirar ela, aí tudo perde sentido. Aí não existe justiça mais. Como que em uma existência a pessoa conseguiria atingir uma evolução, a gente perceber tantas diferenças de pessoas com perfis tão diferentes, uns na pobreza, outros na riqueza. Se a gente coloca tudo em uma única existência, aí perde completamente o sentido. Então a reencarnação é a chave. E a causa dos sofrimentos que a gente passa, a quem pois culpar se não a si mesmo? Sempre somos nós a causa dos sofrimentos que nos atingem. A gente pode culpar o governo, pode culpar a situação, pode culpar os pais, pode culpar o emprego, pode culpar quem for. Mas tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. E a causa sempre somos nós. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tanto nessa existência como em existências passadas. A gente também às vezes, sempre tudo que ocorre acaba querendo jogar no passado. Mas muita coisa que a gente passa, às vezes são erros que a gente, escolhas erradas que nós cometemos nessa vida mesmo. Mas muitas vezes, na nossa ignorância, acabamos escolhendo algumas atitudes, alguns pensamentos, que a colheita nessa própria existência eu já venho. Principalmente nesse momento de transição planetária, as coisas estão correndo muito rápido. Às vezes a pessoa já colhe nessa vida mesmo e assim, não espera muito tempo. Então esse sofrimento que a gente vê por aí é sempre do próprio ser humano. E é triste porque como nós estamos encarnados, não estamos conseguindo ver aquela situação do passado, a gente acaba não entendendo. Por exemplo, uma criança com câncer voraz no pulmão. A gente vê que em Kardec fala que o espírito antigo que está na criança, mas ele está com a roupagem da inocência. É isso que Kardec coloca, a roupa da inocência. Por quê? Ele vem com essa roupa da inocência para desenvolver a ternura dos pais. Para que os pais possam amá-lo, possam orientá-lo, aconchegá-lo. Porque se ele já tivesse uma postura de adulto, de um espírito antigo, que ternura que ia ter? Isso é estranho. Então a gente se comove de ver uma criança sofrendo. Mas muitas vezes, no caso de um câncer de pulmão, pode ser um espírito que na outra existência fumou demais, causou isso nele, no próprio espírito. Muitas vezes a gente percebe as pessoas que fumam anos a fio, 50, 60 anos e morrem de idade mesmo, né? Vai ter câncer lá no final da vida, eles nem têm. E aí se pergunta, mas não foi o cigarro não fazia mal, como é que morreu de idade? Isso que acontece. Todas aquelas toxinas, elas ficaram no perispírito da pessoa. E o foco da existência, o mais importante, não é o corpo material. Isso aqui vai ficar aí, é uma roupa transitória. O nosso objetivo é sempre o espírito. Portanto, como o objetivo é o espírito utiliza as ferramentas para depurar aquelas toxinas que estão ali.
Então, muitas vezes, aquele espírito vai passar, por um longo tratamento do plano espiritual, atrasando a sua evolução, poderia estar fazendo outras atividades, talvez tratar aquilo, e aí ele mesmo, vendo a situação, porque outra coisa que ocorre no plano espiritual, não é um juiz lá para determinar, você fez isso, você fez aquilo, contra si, vai sofrer isso. Não, é a própria consciência nossa. A nossa consciência, que no plano espiritual se abre, e o espírito percebe que ele precisa daquilo como remédio para ele continuar a sua elevação. E ele mesmo pede uma encarnação para que ele se recure daquilo. Aí vem, escolhido uma família que também muitas vezes está envolvida no processo, e vem passando por aquele sofrimento, câncer do pulmão, e desencarna cedo, mas vai depurado e vai livre daqui. Quem ficou e observou só aquele caso da criança sofrendo, fica com aquilo na mente e acha que é uma injustiça de Deus. Mas se você abrir a mente e perceber que é um espírito que lá atrás fez isso e agora está livre, ele está indo em liberdade, vai poder agora depois encarnar numa existência que vai não ter aqueles problemas, aí a gente consegue ter uma compreensão melhor. Então tudo é assim nesse planeta que nós vivemos. É um planeta inferior ainda, vai demorar para atingir a regeneração. A transição planetária que é tão comentada, nada mais é que é um processo intenso que está ocorrendo nesse momento no plano espiritual, onde as urnas do astral são vários níveis de umbral. Umbral, às vezes, acha que é um lugar só. Não, tem níveis de umbral, muitos níveis. Os espíritos são trazidos nas sessões mediúnicas de doutrinação, por mais forte que seja o trabalho. Vai até um nível. Existem outros níveis que nem são trazidos na sessão. Existem espíritos que estão em situações que nem têm condição de trazer na sessão. Se trouxesse, seria algo terrível como seria. E aí eles já são trabalhados de outra forma, pelo plano espiritual. Então tem muitos níveis. No caso, está ocorrendo assim, está sendo feito um saneamento na psicosfera da Terra, onde muitos espíritos das furnas, das trevas, estão tendo reencarnações compulsórias. São resgatados, adormecidos, não é feito um trabalho de orientação, eles não têm condições disso. E é urgente o negócio. Então, muitas vezes, o que ele sabe você vai ter a última oportunidade de nascer nesse planeta. Se você não tem condições de fazer o bem, ele já sabe disso, mas se você conseguir pelo menos não fazer o mal, você já vai continuar encarnando aí e se desenvolver. E encarna, muitas vezes vai encarnar lá no Oriente Médio, nesses locais mais difíceis do planeta. E aí encarna aquele meio dificílimo e ele não consegue, muitos estão sucumbindo, por isso que a gente vê tantas atrocidades, se deixa se levar pelo mal, sintoniza com os companheiros que ainda estão no astral e acaba sucumbindo e perde a oportunidade. Aí o que vai acontecer? Provavelmente não vão encarnar mais aqui na Terra, já vão ser encaminhados para planetas inferiores, não como punição, mas é porque aí é o planeta adequado, onde lá ele vai ser um espírito mais evoluído do que os que estão lá. Esses espíritos que serão encaminhados para planetas inferiores, muitos daqui da Terra que tiveram contato com a nossa civilização, quando chegarem lá, que é a época das trevas, é a época da Idade da Pedra, planetas de extremo primitivismo, lá, com essa visão de sociedade, visão tecnológica, uma série de coisas que eles já conseguiram, eles vão ser os chefes daqueles planetas. E vão fazer um desenvolvimento naqueles espíritos no planeta. Então você vê como tudo se encadeia no universo. Como Jesus falou, existem muitas moradas na casa do Pai. Então, tudo se encadeia. É o desenvolvimento daquele espírito que, por seguir um caminho oposto ao caminho do bem, a correnteza está indo para um lado e está indo para o outro. Deus, na sua misericórdia, fala, então eu vou colocar você num local que a correnteza seja menos forte, seja um local adequado para você. E é por isso que eles estão encaminhados para lá. Então, nesse momento, muitos estão tendo essa última oportunidade de vir para a Terra. Então, a gente vai ver se acentuar muita coisa. Por outro lado, muitos espíritos evoluídos também estão vindo. Francisco de Assis, numa aula recente, já foi dito que vai voltar. Franciscanos da sua falange vão vir antes. O Francisco de Assis está voltando, Eurípides Barçanufo. Muitos espíritos estão sendo citados em várias obras, espíritos de escola, de altas oportunidades, estão reencarnando. Muitos espíritos de outros orbes, outros planetas mais evoluídos, estão vindo também. Em obras de Manuel Flamengo de Miranda a gente vê isso. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que está ocorrendo desses espíritos para contrabalançar isso. Da mesma forma que está vindo os difíceis, está vindo os mais iluminados para poder fazer o que Jesus veio fazer há 2000 anos atrás. Jesus veio para poder causar esse impacto na humanidade, o despertar da consciência.
Ele não veio para criar seguidores, para criar igreja, para criar sacramento, nada disso. Ele veio para despertar a humanidade, despertar o seu conhecimento, o amor ao próximo, o perdão, uma visão de Deus como Pai, não como aquele Deus guerreiro, aquele Deus que pune, tudo isso. Ele sabia que os seus ensinos iam ser deturpados pelo ser humano, por isso que ele falou: eu darei ao Pai e te trarei um outro Consolador, que irá confirmar tudo o que eu disse. Né? Então, o papel do perispírito nisso tudo é uma das ferramentas da justiça divina. A lei de causa e efeito, o papel do perispírito na justiça divina. Como funciona? Uma lei do universo. Tudo que nós fazemos para o próximo e para nós fica gravado no nosso perispírito. É automático isso. E é óbvio que na justiça divina, na sua misericórdia, tem atenuantes. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma árvore em casa e entra um ladrão para te assaltar e você, no instinto de defender a família, deu um tiro no carro. Imediatamente, aquele tiro que você deu já ficou marcado em você, no seu perispírito. Onde acertou nele, na testa, agora ficou aquela marquinha, independente da situação. Né? O que acontece? Você, no plano espiritual, depois, vai precisar se depurar daquilo. Né? E aí, não tem outra forma, seguindo a lei de causa e efeito, em uma outra existência, algo ali vai acontecer. Não que você vai tomar um tiro, vai ficar magneticamente no seu perispírito aquela marca. Então, muitas vezes é programado, a pessoa tem uma doença, alguma coisa ocorre ali para depurar aquilo. E são aquelas doenças, mais fácil de a gente entender o que pode ser doenças kármicas, são aquelas doenças que você procura, tudo que é médico não acha que você tem. Você vai em todo lugar e aquele negócio não some, para dor, tudo lá. É obrigação nossa buscar um alívio do nosso sofrimento, utilizando a ciência, a medicina. Não é que nós somos espíritas que a gente deve abandonar o tratamento médico, jamais. O espiritismo, magnetismo, as nossas ferramentas é um auxílio, né, para poder te ajudar. Mas existem alguns casos que a pessoa, quando é carne, é da sua depuração. Então, se aquilo deve sumir, você não se depura. Então, muitas vezes, a teoria você pode tentar aliviar. Só que isso é falando da lei de causa e efeito. Mais para frente eu vou explicar que existe um outro caminho, não só esse. Trouxe para vocês algumas diferenças entre prova, expiação e missão. Quando a gente fala tanto de planeta de expiação, de prova, a gente às vezes acaba confundindo o que é prova, o que é expiação. Né? Kardec, no Evangelho, no capítulo 5, fala o seguinte: a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre expiação. Expiação é aquilo que a gente cometeu de errado com o próximo, com a gente precisa expiar. Expiar o que? É depurar o nosso espírito, aquilo que está causando mal para o nosso espírito. De alguma forma a gente precisa se purificar daquilo. Isso é expiação. Na expiação, aquilo acaba sendo uma prova para o espírito. A prova é aquilo que desenvolve o seu espírito. Você acaba se desenvolvendo em função do sofrimento. Se a gente olhar para trás, na nossa existência, quanto sofrimento nós já passamos, que hoje fez a gente ser pessoa melhor. Se você se analisar 20, 30, 40 anos atrás, você fala assim: nossa, eu era desse jeito, olha o tanto que eu sofri, hoje pelo menos nisso aqui eu melhorei. Então, muitas vezes a gente desenvolve assim, é pela dor mesmo. Às vezes a gente é cabeçudo, né, que nem filho, né, não põe dentro da tomada, vai. A gente é a mesma coisa. De Jesus, Evangelho, literaturas variadas, está mostrando o caminho mais leve, o caminho do amor. A gente segue o outro. Aí vem a professora de amor. Mas as provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Jesus é o Espírito perfeito. Ele veio e não tinha necessidade de expiação, de prova, de nada. Veio com missão, com amor, sabendo que ia sofrer aquilo que ele sofreu, para o despertar da humanidade, né? Para a elevação espiritual da humanidade. Esse foi o objetivo dele. E uma das preocupações que ficou mais forte foi a questão da igreja, quando assumiu o cristianismo, focou a missão de Jesus no sofrimento. Acabamos de passar pela Páscoa. O foco da missão de Jesus virou a paixão, virou Jesus na cruz, o sofrimento, como se, e ainda por cima trouxeram a interpretação de que ele morreu e limpou todo mundo, limpou os nossos pecados. Quer dizer, nós estamos tudo purificados, nós não precisamos passar por mais nenhuma expiação. A partir do momento que você começa a raciocinar através da lógica, percebendo que cada um precisa desenvolver as suas potencialidades, a sua liberdade e sofrer as consequências das suas atitudes, isso vira algo completamente fora de propósito. Pior ainda, você
se você pensar que Deus, o Criador do universo, precisaria do sacrifício material de Cristo para limpar a humanidade. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento, porque Jesus está vivo, o Espírito, o corpo material dele é só uma ferramenta, né? Uma nossa. Então o que acontece? Essa interpretação da limpeza, da purificação, da morte como cordeiro, essa interpretação foi porque lá atrás, no Velho Testamento, há muito tempo atrás, a humanidade já fazia sacrifícios para agradar os deuses. Matava bezerro, em algumas culturas como a Maia, os índios matavam seres humanos mesmo. Então, para agradar os deuses. Então, você vê como isso ainda ficou enraizado, como se Jesus também fosse sacrificado. A humanidade sacrificou ele para se limpar. O objetivo dele não foi esse. O objetivo dele foi despertar a consciência da humanidade, perdão, compreensão, tudo que ele exemplificou na prática, né? E ele sabia que ia ser deturpado em si, né? Dessa forma. Vamos lá, provas, ó, necessidade do aperfeiçoamento de características morais do Espírito. Nós precisamos desenvolver muitas questões morais ainda. Perdão, compreensão, tolerância, paciência, amor, fraternidade, paz do espírito, honestidade, tudo a gente precisa desenvolver ainda, porque a gente tem isso dentro de nós como potencialidades a serem desenvolvidas. Só a experiência vai fazer isso. Não é? Você pode ler todas as obras espirituais do planeta e se você não viver aquilo na prática, você não vai desenvolver essa característica. Você vai ter que passar ali por situações que vão exigir paciência de você, vão exigir esforço, vão exigir dedicação, comprometimento. Isso é na vivência, é no encarnar mesmo. Então nós vamos ter ainda muitas encarnações para desenvolver isso, né? E a gente precisa encarar isso não como um sofrimento, algo doloroso, mas como o dom da vida que Deus nos deu. Deus é misericordioso, acima de tudo. Ele jamais vai dar uma cruz maior do que a gente possa carregar. A espiritualidade conhece a nossa inferioridade, conhece a nossa capacidade. E as dificuldades que nos atingem, eles são porque a gente tem capacidade para isso. E muitas dessas dificuldades, nós mesmos, lá no plano espiritual, já sabíamos que iriam passar por elas. A gente se preparou para isso. Não significa que a gente vai conseguir, muitas vezes a gente sucumbe. Mas aí quando a gente cair, não adianta ficar caído, pedindo ajuda. Levanta a cabeça, tenha fé e segue em frente, né? Eu fiz um comportamento que sei que não é adequado, tive um pensamento errado. A gente é ser humano, isso faz parte, mas a gente deve se culpar. Muitas vezes o que atrai obsessões, depressão, uma série de coisas nas pessoas, é porque não é muitas vezes a atitude que você teve, né? Às vezes é uma atitude errada, mas o mais grave é o seu sentimento de culpa com relação àquela atitude que você tomou. Aquele sentimento de culpa que vai atrair espíritos que vão ver aquela brecha e vão amplificar aquele sentimento. Daqui a pouco você está arrebentado, porque eles vão começar a falar: você fez isso, você é isso, você é aquilo, você não é digno de estar lá, você não é digno disso. E aquele sentimento amplificando, é um negocinho assim que você fez, vira um troço desse tamanho. Os espíritos obsessores agem dessa forma. Eles não criam nada em nós. Ah, foi o espírito que fez. Não. Eles pegam aquilo que tem dentro de nós e amplificam. Nunca a gente pode jogar a culpa toda no espírito obsessor, no que eles são, muitas vezes, vítimas, né, do que nós fizemos. Eles pegam apenas o que já temos dentro do nosso interior e amplificam aquilo quando a gente dá sintonia. Expiações, necessidade de purificação do espírito das atitudes equivocadas, consigo com o próximo, aquilo que eu tinha falado anterior, e missões, necessidade do espírito em evoluir, em avançar na jornada em frente rumo ao Pai. Se não tem esse espírito, já não tem necessidade mais de passar por aquela dificuldade, a prova, a expiação, ele vem por missão, não eu vou por amor. Uma das características dos espíritos evoluídos é justamente essa, às vezes a gente tem a tendência de querer evoluir para um planeta mais tranquilo, um planeta de luz, um planeta de paz. Só que na hora que você vai ter uma consciência maior, você vai desenvolvendo o seu amor pela humanidade, você não consegue pensar mais dessa forma. Você começa a olhar para os que estão atrás. Você quer ficar junto daqueles que estão sofrendo para dar a mão para eles, para ajudar a sair do sofrimento, para ajudar a eles a se libertar de ter um sofrimento. Uma das características que nem Madre Teresa de Calcutá tem essa característica. Ela quer estar onde está o sofrimento, né? Numa das obras de Robson Pinheiro, muito interessante, quando teve uma conferência no plano espiritual recente, onde grandes espíritos assim estavam reunidos conversando sobre o movimento de transição planetária. E estava tendo algumas definições, né?
E nesse momento, Maria Teresa, lá no livro, é relatado que ela se levanta e faz um pedido, né, para Maria de Nazaré, que ela estava acima dos trabalhos, né, abaixo de Jesus. E ela pediu que ela queria ser uma das primeiros espíritos a serem deportados para um dos planetas, não é só vários planetas serão deportados. Para um dos planetas deportados junto com os espíritos inferiores, ela queria ser a primeira a ir para aquele planeta. Porque ela fala, a Terra vai atingir um nível mais tranquilo nos próximos centenas de anos. E aí eu não quero estar aqui, eu quero estar num lugar onde tem mais sofrimento, e é lá que eu quero estar. Eu quero estar enxugando as lágrimas e dando as mãos para aqueles irmãos que estão lá. É lá que eu quero estar. Então, imediatamente já foi respondido que ela seria uma das victórias do planeta. Né? Então, assim, olha uma atitude de renúncia que chega no Espírito. Né? Eu chego a ficar até arrepiado de falar, porque a gente, no nosso egoísmo, na nossa prioridade, a gente fica pensando muito no nosso bem-estar. Então a gente vê como a gente está longe de atingir um nível desse, de você se renunciar, se doar para aqueles que estão sofrendo. E esse é o nosso objetivo. Nossa jornada de evolução é essa. Às vezes a gente tem algumas referências espirituais, né, na nossa vida. Chico Xavier, Francisco de Assis, Gandhi, são seres que vieram muito de referência. Muitos vezes querem ser como eles, mas a gente jamais deve querer ser como eles, porque cada um de nós tem a sua característica. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que temos impressões digitais, a íris dos olhos, cada um é única. Então nós temos essa individualidade que é muito valorosa. Cada um vai estar trilhando um caminho de evolução e vão ser estrelas brilhando no universo, que não vão ser iguais umas às outras, mas vão ter o mesmo valor. Então a gente quer ser o Chico Xavier, quer ser o Francisco de Assis, nós vamos atingir esse nível, mas na nossa característica, não igual ele, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Nós não vamos perder a nossa individualidade. Com o nosso crescimento espiritual, a nossa individualidade, a sua forma de pensar, de agir, ela permanece. Então isso que é muito, muito belo, né, da criação de Deus. Na lei de causa e efeito que permeia o universo, nossa consciência é o nosso juiz. A gente consegue perceber isso nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de doutrinação, onde você percebe que o espírito ali sofrendo, relatando o que aconteceu com ele, e não teve ninguém ali que estava julgando ele. Não tinha ninguém falando assim, você fez isso aqui, é a consciência. Quando o espírito atinge essa consciência do plano espiritual, de olhar para trás, ele verificar muitas vezes que perdeu a sua encarnação com atitudes totalmente de despropósitos, aí vem uma coisa que é chamada de dor moral. A dor moral é o remorso que o espírito sente, algo assim, que é a maior dor que se pode imaginar, muito maior até do que a dor dos espíritos suicidas, porque é uma dor tão forte de remorso, de ter perdido aquela oportunidade dessa vivência, que não tem nada que tire aquilo dele, não tem algo que depure aquilo no plano espiritual. Ele pode se dedicar a trabalhos, do bem do lado de lá, mas a única coisa que ele via a consciência do espírito quando se está com remorso é uma nova existência, uma nova encarnação. Só assim ele vai conseguir se libertar daquilo e fazer atitudes diferentes do que ele fez. Por isso que em algumas obras espíritas a gente vê falar que tem milhares de espíritos suplicando uma encarnação, porque a população de desencarnados é em torno de 5 a 10 vezes maior do que a de encarnados. Então não somos nós que estamos, eles estão no meio de nós que estamos no meio deles, são muito mais, né, que estão ao nosso redor. E ele suplicam uma encarnação quando tem essa consciência de querer se depurar daquilo que ele fez, principalmente algo quando é envolvendo a parte moral mesmo. A questão é, precisamos nos purificar somente no sofrimento? Existe outro caminho? Será que Deus foi tão cruel assim de ter criado somente a lei de causa e efeito para poder resolver essa questão da expiação, da liberação? Será que a gente causou a dor para o próximo, causamos a dor em nós? Será que nós somos obrigados a sofrer, então, a mesma consequência? Não tem outro jeito? Tem. E é aí que está a questão e o tópico principal aparece, o amor de Deus por nós. O outro caminho que a gente pode seguir, que é muito mais leve, que é o que Jesus veio nos mostrar, porque ele veio mostrar isso. Ele sabia que se a humanidade continuasse seguindo o caminho, ele ia sofrer lá na frente. E, infelizmente, muitos não ouviram, né? E por isso a gente vê tanto sofrimento assim. Se a humanidade tivesse focado no ensino do Cristo e tentado viver aquele ensino, hoje a gente já estaria no planeta de regeneração. Já teríamos um mundo melhor.
Mas o que aconteceu? Foi deturpando, deixando as exterioridades, né? Somente o interior deixou de lado. Às vezes a pessoa leva mais a sério ir numa missa, ou vir no centro tomar um passe, ou ir num culto evangélico cantar, só que o interior não absorveu nada. A pessoa foi lá só de ato automático exterior. A gente precisa deixar de ter aquela fé que é inerente ao brasileiro, uma fé imediatista. O brasileiro ele busca resolver o seu problema. Estou desempregado, estou com crise financeira, estou com doença, estou com isso, então vou achar um jeito de resolver isso aí. Vai no material, no médico resolve, vai então espiritual. Aí vai no centro, tomar um passe, vai centro de umbanda, que não tem nada contra, faz um trabalho maravilhoso. A pessoa quer resolver aquele problema. E aí fica numa fé muito superficial. A fé que aquela fé imediatista, só quer resolver isso. Às vezes consegue um alívio daquela situação, aí ele abandona, aquilo lá não quer mais. Ou senão, às vezes a pessoa fica indo na casa durante 20, 30 anos, mas também com um modo automático. Ela vai por obrigação assim, de estar lá, de vou tomar só um passe, ou senão achando que só o ir lá já vai garantir uma posição melhor. Esses tipos de pensamento, barganha com o céu, né, de fazer isso para ter um retorno, seja ele qual for, isso daí faz com que você construa a casa da sua fé, uma casa de areia. Por isso que na hora que aí vem a dificuldade, que vem a dor, aí dá de embora a casa. Porque você não absorveu o ensino. Você está indo no lugar, mas não está absorvendo a essência do ensino. A essência é essa, de você mudar a sua postura, o seu comodismo, ser uma pessoa diferente. Nós estamos chegando num ponto da transição planetária, por isso que está ocorrendo essa crise, para poder tirar as pessoas do comodismo, está afetando a vida de todo mundo, para ter uma vida mais simples, tentar transformar as pessoas. Né? É isso, a gente tem dois caminhos, ou é o caminho do amor ou da dor. Né? Infelizmente a maioria segue o da dor, a pessoa não liga para o ensino, não liga para absorver o que é o espiritismo, que é aquilo que independe da casa onde você vai, o espiritismo você vive aí no seu dia a dia, você tem uma nova visão do que é a vida, do que é o universo, e compreende os problemas, tem uma postura mais correta diante das coisas, não vira aquela coisa superficial, uma coisa que fica impregna no seu espírito. Né? Por isso que tantas vezes a gente fica escutando nas casas, precisa estudar, precisa estudar. O estudo não é só para você adquirir conhecimento ou palestrar, você fazer o que for. O estudo é para você absorver aquilo, fazer parte da sua vida e transformar o seu espírito. Se o estudo que você faz não transforma você, não faz você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, depurar esses instintos, então não adianta, porque você está fazendo algo para perder tempo. Você tem que estudar, se dedicar aos trabalhos de forma desinteressada, mas buscando essa mudança interior. Né? E não é também, como eu falei, de uma hora para outra. Isso vai sendo absorvido aos poucos. Essa semente vai sendo plantada e quando vê, ela vai germinando. Essa mudança ela não ocorre assim, da pessoa, eu virei espírita, agora minha família está vendo eu ser uma outra pessoa. Não é isso. Isso é uma postura hipócrita. Você está mostrando uma imagem exterior, não interior. Essa mudança, muitas vezes, é o contrário. Às vezes a família nem percebe que você está tendo mudança. Mas você não mudou nada, mas no seu interior você está lutando contra aquilo. O próximo, às vezes, a pessoa mais próxima, ela não consegue ver o esforço que você faz no interior para ser uma pessoa melhor e muitas vezes te julga ainda. O que importa é a sua consciência. Nós não precisamos demonstrar para ninguém, provar nada para ninguém que você está tentando melhorar. Você precisa provar para você mesmo, para a sua consciência. Aí sim. Quando você faz o evangelho no lar, você faz os estudos, aquilo não é para o outro, é para você. Primeiro somos para nós. Né? O que acontece? Com o decorrer do tempo, você vai percebendo que os seus comportamentos estão mudando de forma natural. Você que às vezes era a pessoa que xingava, que já queria esburrar o outro, daqui a pouco você está mais calmo. E você olha e fala assim, nossa, eu teria tido outra atitude lá atrás. É natural. Se tudo que é forçado não funciona. Essa mudança interior ela tem que ser natural. Você vai absorvendo esses conhecimentos e vai se modificando conforme as suas vivências. Você forçar um comportamento, vai chegar ao ponto que vai chegar um momento difícil na sua vida e vai destruir aquela imagem que você criou, e aí é capaz de você entrar em depressão. Você estava vivendo uma outra pessoa, não você. Então, viva você. Se olhe, se aceite como você é, não se culpe, não se julgue. Porque Deus já conhece o nosso inferior, já conhece o nosso interior, as nossas podridões, nossas dificuldades. Mas o que importa para Deus é o bom, a coisa boa que a gente faz. O que a gente tem feito de bom ao próximo? Nesse momento difícil do planeta, quais são as nossas atitudes no nosso dia a dia? O que nós estamos construindo no nosso espírito? Né?
Nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos nesse planeta aqui encarnados, mas logo a gente não está mais. A gente vai para o plano espiritual de que forma? O que o Espírito significou para a nossa vida? Isso que deve permear a nossa existência. Então, a lei de Deus é a lei de amor. O que eu queria dizer para vocês é que, olha se vocês verem o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia de Deus. A lei de amor, ela prevalece sobre a lei de causa e efeito. Não é o contrário. Se a gente seguir a lei do amor, muitas vezes a gente não precisa passar pela dor. Isso é uma prova de que a lei de amor ela é superior à lei de causa e efeito. Então, para provar isso, eu trouxe algumas partes da Bíblia que mostram isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Depura, expia, o amor expia. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui tem alguns termos que a pessoa pode interpretar de forma errônea também. No caso ali, salvará da morte uma alma não morre. O que ele está querendo dizer aqui é salvará aquele espírito que está pegado ainda aos erros, está pegado ao mundo material. Então a situação difícil do espírito, do plano espiritual e encarnado, é como se fosse a morte da alma. Né? Deus quer que a gente viva em plenitude, tanto de encarnados como desencarnados. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então você vê na própria Bíblia mostrando como o amor de Deus é superior à lei de causa e efeito, mas não basta. Eu ainda trouxe um outro exemplo para vocês, não só da Bíblia, agora na parte espírita também. Esse livro, A Vida Escreve, de Hilário Silva, Francisco Xavier e Valdo Vieira. Eles contam a história de um operário que mostra muito bem esse exemplo, mostrando claramente como a lei de amor prevalece sobre a lei de causa e efeito. Esse senhor era uma pessoa exemplar na sua comunidade. Era um senhor que ajudava o próximo, ele fazia o bem, era uma pessoa bondosa, trabalhador, honesto, íntegro, pai de família. Aquela pessoa que todo mundo gostava de se relacionar, que ninguém tinha o que falar dele. E um dia, na fábrica lá, ele mexia com parte de serralheria, aí por um descuido ele acabou cortando e perdendo um dos dedos da mão. Todas as pessoas conheciam ele e ele fazia parte também de um grupo mediúnico, ele era espírito. Todas as pessoas conheciam ele e mesmo sendo espírito não se conformavam. Eles falavam, que pode, pessoa tão bondosa dessa, acontecer isso, uma tragédia, perder um dedo. E ele também, na sua simplicidade, no fundo ele também se questionava, por que teria acontecido com ele, tanta bondade que ele já tinha feito na vida, ia acontecer aquilo. Aí um dia, assim, de forma espontânea, porque geralmente nos trabalhos espirituais, isso é bom também a gente frisar, a gente sempre dá muito mais valor e veracidade, principalmente Kardec, quando as comunicações ocorrem de forma espontânea. Quando você fica correndo atrás de alguma coisa espiritual, eu preciso conversar com a pessoa que desencarnou, querer ir atrás de uma solução para o problema, você fica indo atrás disso, muitas vezes você pode ser vítima de mistificação. Às vezes o espírito inferior vê a sua necessidade e mistifica, dizendo que você vai ganhar muito dinheiro, que vai ganhar um emprego, você isso e aquilo, e não acontece nada aqui. Às vezes faz como um espírito brincalhão, que brinca com a sua dificuldade. Então as comunicações espontâneas que são trazidas, muitas vezes são aquelas que são mais verdadeiras. No caso dele, o mentor dele se manifestou no grupo, porque ele viu que era uma pessoa que merecia ter uma satisfação no caso disso. E aí contou para ele, falou, em outra existência você foi um senhor de escravos. E em uma determinada situação, um dos escravos ficou doente, e você não aceitou que ele estava doente, achava que ele estava mentindo para não trabalhar. Aí você pegou os seus capatazes e colocou o braço dele naqueles moinhos de moer cana, aquelas coisas, e moeu o braço do cara, para nunca mais trabalhar. Foi isso que você fez em outra existência. Você, quando foi para o plano espiritual, viu aquela situação, o espírito que sofreu essa atitude perdoou você já, perdoou, só que você não se perdoou, você não se conformava em ter feito aquilo com eles, quando você teve consciência
implorou por uma existência de abnegação, de trabalho ao próximo, e é por isso que você veio fazendo tanta bondade. Você veio já sabendo que ia sofrer uma grande perda no seu braço também. Você entrou na doença e acabava necrosando e perdendo o braço. Só que você começou a fazer tanta bondade, tanto bem, que foi passando o tempo, era para você perder só mais ou menos ali até o cotovelo. E aí você continuou fazendo bem. A espiritualidade superior viu o seu desenvolvimento, era para você perder a mão, você ia perder a mão. Você continuou fazendo bem, e mesmo superando todas as dificuldades e obstáculos. Se você tivesse feito mais um pouco, nem o dedo você perderia. Então é isso que Chico Xavier traz nesse livro, mostrando que se a gente seguir o caminho do amor, fazer a bondade de forma desinteressada, não buscando isso, né? Porque fazer o bem também, muitas vezes, não é fazer barganha com Deus, eu vou fazer o bem para não sofrer, para algum lugar não. O bem verdadeiro, aquele que tem valor para Deus, é aquele que você faz por satisfação, aquele que você faz por prazer, que você faz, eu quero fazer o bem, quero dar um sorriso no meu irmão, ou você é num grupo mediúnico, eu quero abraçar aquele irmão e sentir que ele melhorou, através do meu diálogo, que ele conseguiu se converter. Onde a gente estiver, dentro das suas possibilidades, Deus não espera que a gente seja perfeito para começar, porque que a gente faça a nossa parte como nós estamos. A nossa melhora é na jornada, na caminhada que vai se acertando. Mas vamos fazer a nossa parte, o que puder. A gente é automático o benefício. Né? Jesus disse que nem um copo d'água seria deixado de ser levado em conta se você desse para alguém. Quer dizer, o céu, a justiça de Deus é muito grande, muito maior que a nossa. O bem que a gente faz tem um valor enorme para Deus. Eu vi isso já em muitos casos no grupo mediúnico. O espírito, ele se julgava demais, no outro exemplo que eu lembro, e ele falava, perdi a minha encarnação, eu não fiz nada para o próximo. Eu falei assim, não. Para você ter sido trazido aqui nesse grupo, para você ter sendo auxiliado, alguma coisa de bom você fez. Porque tudo tem uma causa. Né? Eu vou ajudar você a se lembrar do que você fez. Aí a espiritualidade mostrou para ele algo simples. Tinha uma pessoa um dia que ele pegou e ajudou a se levantar, tinha caído, uma pessoa doente que ele ajudou também. Então são pequenas atitudes, ele olhou aquilo e falou, é verdade, nesse momento eu fiz um bem, mas eu nem lembrava disso. Quer dizer, a gente não lembra das pequenas coisas boas que muitas vezes a gente faz, só que para Deus tem um grande valor. Então quando você estivesse julgando uma pessoa, eu sou inferior, eu não sou digno, eu fiz isso errado, sei o quê, não, levante a cabeça. Você tem muito valor para Deus, nós fomos criados por Deus, somos filhos dele. Nós temos toda uma jornada infinita pela frente. A gente vai cair muitas vezes porque faz parte do aprendizado. Mas não desanime. Nós somos muito amparados. Cada um de nós temos nossos amparadores, nossos espíritos familiares que nos acompanham. Nós temos muitos que nos amam no plano espiritual, nos ajudando. Basta a gente ter um pouco de boa vontade, a gente elevar os nossos pensamentos mais felizes, que a gente sintoniza com esses espíritos. E aí a gente tem o benefício da força que eles dão para a gente. Nessa parte de motivos de resignação, a gente mostra qual a postura que a gente deve ter diante dos sofrimentos. O sofrimento atingiu a gente, atingiu o próximo. Como a gente deve reagir? O que é essa resignação? Né? Cristo veio há mais de 2000 anos nos mostrar o caminho do amor. Não aprendemos. Portanto, a dor e o sofrimento é um remédio e a cura da alma daquele que se afastou de Deus. Então, é exatamente isso. Todo esse sofrimento que a gente vê no mundo que nos atingindo, muitas vezes está sendo o remédio e a cura, porque aquela inferioridade, para aquilo que o Espírito fez. A gente precisa abrir a mente e ver mais além. A resignação que a gente fala é isso, a gente sabe porque a gente sofre, as causas dessa existência, de outras. Sabemos que somos amparados pela espiritualidade, temos muita força, eles nos dão força. E sabemos que nenhuma cruz é maior que a nossa capacidade de carregar. Então, diante disso tudo, a gente tem uma postura de resignação, não é aquela postura de aceitar sem saber o porquê. Não, a dificuldade te atinge, você sabe que aquilo tem uma causa, pode ser algo que eu fiz, nessa existência, em outra. Que fruto, que aprendizado eu vou ter desse sofrimento está me atingindo. Né? Isso vai mudar algo na gente. Então a gente precisa ter mais esperança, mais força, que as dificuldades que estão atingindo a gente hoje serão benéficas para a gente lá na frente e no futuro. Isso é resignação, diferente da revolta. A revolta é que não aceita. Não aceito isso. Não, Deus não podia ter feito isso por mim. Isso é revolta. Quando a gente se revolta muito com uma situação, a gente se desconecta da espiritualidade superior. A gente deixa de aceitar Deus como um pai.
E aí, se a gente desencarna nessa situação de revolta, a gente acaba reprovando naquela situação que a gente deveria passar com outra postura. O que acontece? É como uma pessoa que repete de ano. Você vai precisar passar de novo aquela situação depois de um novo aprendizado preparo do mundo espiritual. Mais tempo que a gente perdeu na jornada. Então, hoje a gente já sabe, a gente deve ter uma postura de resignação, tendo aquela resignação assim, de sofrer, mas buscando força, saber que a gente vai passar por aquilo ali. Depois da tempestade tem a bonança, nem que ninguém demora a bonança, mas vai vir. Então, a gente não deve desanimar, não importa qual situação que esteja. Na palestra que o Divaldo Franco fez recentemente em Maringá, eu sei que ele citou alguns tópicos falando que, por causa dessa situação também, da transição planetária e tudo mais, crises, iriam começar a morrer com suicídio. E realmente a gente tem visto, né, alguns casos, e isso é muito triste, porque é aquilo que a pessoa chega num ponto que ela não vê saída mais. Ela tem tanta dificuldade, a conta para pagar isso, aquilo, ela começa a virar uma tempestade enorme com as dificuldades, e ela acha que se matando ela vai conseguir se livrar daquilo. Infelizmente a pessoa comete um erro, ela sai do problema e entra 1000 vezes pior. 1000 vezes pior, porque ela continua com aquele sofrimento, com todo aquele sofrimento das dores que ela fez com ela, basta ler o livro Memórias do Suicida, de William Pereira, e ainda se compromete com futuras, muitas existências de expiação do erro que ela cometeu. Então, se ela tomou um veneno, vai ter problemas estomacais por muitas existências, vai dar um tiro na cabeça, problemas neurológicos por muitas existências. Então, é algo que ela sai do problema que ela poderia ter um pouco mais de paciência e cai num negócio que é muito, muito sofrimento. Quem dirige os trabalhos de resgate a esses espíritos que se suicidam, quem está acima deles é Maria de Nazaré, por isso que é a mãe de misericórdia. O Instituto dos Espíritos Hindus também trabalha com ela, e no livro mostrado como são feitos alguns resgates. Né? Em média, né, na literatura, só em média, a gente pode generalizar porque cada caso é um caso. Mas em média, o sofrimento do espírito que se mata é proporcional aos anos que ele deveria ter vivido quando encarnado. Então, vamos supor, se o cara ter vivido 40, 50 anos na Terra, se matou com 20, ele ficaria 30 anos sofrendo. Todas as dores, todos os sentimentos, porque ele precisa se depurar de todo aquele fluido vital que estava armazenado no corpo, preparado para todos aqueles anos de existência. Então, isso a gente coloca mais ou menos em média, não de forma, cada caso, dependendo da situação do espírito, a consciência do espírito, arrependimento, atenuantes, uma série de coisas muda muito, né? Porque a misericórdia de Deus é muito grande, mas em média ocorre isso. Então, pessoas, se você vê um suicídio hoje, pode orar muito do espírito, mas tenha consciência, ele está sofrendo muito. Né? A pessoa já acorda do lado, como ele acordava, está do lado do corpo ainda, do cemitério, vai conviver com todo o apodrecimento, os despojos, é um sofrimento terrível. Né? Porque não consegue desligar, né? É uma coisa que ele cortou antes do tempo. É aquilo que a pessoa, o espírito falou assim, ó, eu sou acima de Deus, eu dou cabo da minha existência. O coração nosso que está batendo aqui, se a gente querer, o respirar, tudo isso que é por Deus, pelo amor de Deus a nós, você simplesmente joga isso fora e define que você é o dono da sua existência. Então, aí a pessoa cai na causa de lei de causa e efeito. A dor vai ensinar aquele espírito depois a respeitar mais a própria vida. Né? Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente, sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, daí, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu acabei de dizer, os frutos da paciência e da resignação é a gente se poupar de muito sofrimento. Então, o que ocorre na nossa vida, não é que a gente deve, às vezes a pessoa lê isso e fala, nossa, os espíritos gostam de sofrer. Não, não é isso, ninguém gosta de sofrer. O que a gente está mostrando aqui são as causas dos sofrimentos que nos atingem, que estamos culpados somos nós mesmos, das nossas atitudes. Como a gente deve reagir diante disso? Sofrimento inerente ao mundo. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui é o conhecimento, de agir com paciência, com resignação, ter fé e esperança, que a gente vai suportar isso, superar isso. Não é simplesmente aceitar de forma comodista e conformista. A dor moral é a maior dor que existe para esse mundo. É o sentimento de remorso elevado a 1000 vezes mais intenso. É aquele remorso quando a pessoa, diante das tantas dificuldades da vida, comete atos morais completamente opostos ao bem. Quando o espírito tem consciência disso, só uma nova existência. Quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, quem acusa Deus de injusto, contrai uma nova dívida
que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar. Capítulo 5 tem 12. Está aqui o recomeço. Se eu reprova na prova, na aprovação para deveria suportar, vai ter que recomeçar depois, não tem jeito. Isso também não é, quando a gente fala isso, a gente pode colocar isso em todos os aspectos da nossa vida. Não é só sofrimento de saúde, sofrimento. Vou dar um exemplo, um casamento. Um casamento que teoricamente a gente deveria, aquele espírito que a gente já tem algo, que deveria se desenvolver junto com os espíritos, nunca é por acaso, né? Só que às vezes em determinados momentos os espíritos já tinham grandes dificuldades, vêm para poder passar aquela existência, tentando cultivar a compreensão, o perdão, e vai se distanciando, vai começando a ter atrito, briga, desrespeito, de repente pode chegar até crime passional. Às vezes são espíritos que eles vieram, não era para ter seguido o caminho deles, era para ter tentado se suportar ali, com paciência, compreensão, tentando ter mais tolerância com o outro, né? E infelizmente esse ser humano muitas vezes não consegue. O que acontece? Se separam. Muitas vezes, se aquele espírito, a existência, a missão que os dois espíritos teriam de desenvolver juntos, não foi cumprida naquela existência, ter o livre-arbítrio de seguir um caminho oposto ao bem, em outras existências vão ter que vir juntos de novo, né? Passar por um período juntos de novo, tem que ser um período menor. Então esse recomeço serve para tudo em nossa existência. A gente tem o livre-arbítrio de existir a todo momento, não quero mais. Só que se aquela dificuldade que você desistiu, ela era necessária para o seu desenvolvimento, lá na frente ela vai vir de novo. Você pode fugir quando você quiser, uma hora ela vai vir. Então, é melhor a gente se preparar e saber tentar, não estou dizendo que é obrigado a ficar com o outro de não sofrer, não é isso, mas entender que essas dificuldades servem para o nosso desenvolvimento. Eu sou casado já, tenho só 6, 7 anos de casado, mas eu vejo já que a vida familiar um dos maiores desafios que nós temos, né? Porque a gente convive com a pessoa com tantas diferenças, com tantas dificuldades, né? Então eu penso que a vida familiar, como o casamento, como a família em geral, espíritos tão diferentes um do outro, é um tratamento intensivo do espírito para poder exercitar o perdão, a compreensão, né? A paciência, a tolerância, tudo isso se exercita ali na vivência familiar. E a pessoa está o tempo inteiro, às vezes, te pegando no seu carro, o outro te incomoda, tem um familiar que é mais difícil. É assim, é o desenvolvimento moral nosso de toda a família. Aqui são algumas provas do amor de Deus por nós. Eu coloquei para a gente ver onde está o amor de Deus pela humanidade. Fomos criados imortais. Nossa individualidade jamais será aniquilada, destruída. A concepção budista, muitos acreditam lá que o espírito, depois que ele desencarna, ele se funde no oceano, se perde. Não. Nossa individualidade jamais se perderá. Isso é um amor de Deus. Ele poderia ter criado a gente como seres mortais. Você vai viver só um período e não existe mais. Não. Nós somos a centelha divina vivendo por eternidade. Jamais já usamos muitos corpos, vamos usar outros e vamos continuar crescendo. Então a evolução é infinita. Isso é o amor de Deus, é uma prova do amor dele por nós. Fomos criados, imbuídos com todos os atributos necessários para a evolução infinita. Nós já temos dentro de nós todos os germes, as potencialidades divinas a serem desenvolvidas. Já está no nosso espírito. Basta a gente desenvolver isso através das existências. Esse tópico o Leon Denis aborda muito bem nas obras dele. Livre-arbítrio. Podemos escolher nossos caminhos e mesmo nos afastando do Pai, Ele nos aguarda e nos perdoa sempre. Quer uma prova de amor manifesta, né? Ele respeita acima de tudo o nosso livre-arbítrio. A gente vê muito claramente isso também nos grupos mediúnicos dos espíritos, extremamente endurecidos, que eles têm consciência que estão fazendo mal, querem continuar fazendo mal, sabem que se eles continuarem fazendo mal lá na frente, eles vão colher o mal, porque eles falam, mas eu quero continuar no mal. E o espírito fala isso. Você vai falar o quê? Deus respeita o livre-arbítrio, não obriga ele, fala assim, não, agora você vai ser bom. Não, no momento certo, quando a dor atingir esse irmão, quando ele não aguentar mais o sofrimento, aí ele vai vir pedir ajuda, e nesse momento, imediatamente ele vai parar. Então, quando a gente é endurecido, a gente é radical, a gente não aceita as coisas, Deus respeita o livre-arbítrio. Todos nós. Isso é uma prova de amor. Reencarnação, lei misericordiosa do Pai, nos concede a oportunidade de recomeçar de onde paramos. Sempre que caímos, devemos ter esperança de novas chances. Olha só que amor, concede a oportunidade de recomeçar de onde paramos. Ninguém regride. Nós estamos sempre crescendo.
Por mais que você fique em existência estagnada, só fez uma aula, mas você não vai regredir. Tudo que você aprendeu nas outras existências, conhecimento, bondade, é dali para frente. Se você estagnar, você volta. Isso também é um amor muito grande. Diferente da teoria que os gregos utilizavam da reencarnação, eles chamavam mente em psicose, a pessoa regredia. Se você fizesse o mal, você ia nascer no espírito no corpo de um cachorro, de um pássaro. Eles acreditavam nisso, como punição da alma da pessoa. Isso que ocorre. O ser humano está sempre evoluindo, sempre crescendo. Proteção é um amparo da espiritualidade. Cada um com seu anjo da guarda particular, nos ajudando na jornada, jamais estamos desamparados. Outra prova de amor maravilhoso de Deus por nós. Não estamos nunca sozinhos. Eu sou sozinho, não tenho ninguém. Não, você não está sozinho. Você tem o seu anjo da guarda, seu mentor, está ao seu lado desde que você nasceu. E muitas vezes te acompanha de outras existências. E é um amor, assim, o amor de mãe e de pai por um filho é o maior que existe dos encarnados. Só que o amor que o mentor tem por você é muito maior que esse. Porque se você vê alguém fazer mal para o seu filho, você vai querer revidar. O amor que o mentor tem, ele vê alguém fazendo mal para você, ele não revida. Ele ora, abençoa, afasta, ele não tem esse sentimento de ódio, de retorno que nós ainda temos. Você vê o amor dele atingir outro patamar. Os laços de amor jamais se perdem. Nos reencontraremos no plano espiritual em futuras existências. Essa é uma coisa linda também do amor de Deus. A vida continua. Se a gente perdeu entes que a gente amava demais, não perdeu, gente. Ele se foi. Não se foi. Muitas vezes está mais próximo do que você imagina. Toda noite a gente sai do corpo, a gente reencontra as pessoas que a gente amou, que a gente não tem mais. A gente, às vezes, nesse reencontro, a gente sente o cheiro da pessoa, a gente abraça a pessoa. Tem muitas experiências assim. A gente só deixou o corpo, o espírito está vivo ainda. Aí, às vezes, a pessoa desencarnou, ele descansou. Não descansou, agora ele está mais vivo do que nunca. E muitas vezes as nossas orações, nossos pensamentos, são muito, muito mais rápidos que e-mail, que WhatsApp. Você pensou naquela pessoa que você ama, com um sentimento, ele recebe na hora, é instantâneo. Onde ele tiver no espaço para receber o seu sentimento, tanto encarnado como desencarnado. E isso é algo maravilhoso que Deus fez por nós. E todas as pessoas na nossa vida que a gente já teve algum vínculo de amor, todas elas, sem tirar ninguém, inclusive animais de estimação que Kardec mostra nesse espírito. Todos eles, a gente jamais perde esse vínculo de amor. A gente reencontra em algum momento na jornada. Os nossos vínculos de amor, que é a força mais poderosa do universo, jamais se perdem. Vocês podem ter muita certeza. Intervenção divina nos destinos da humanidade. Aqui mostrando a sequência de que Deus fez para a humanidade para que ela evoluísse e despertasse. A primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos, e já anunciando a vida do Messias. A segunda revelação, Jesus e seu Evangelho, a lei do amor, anunciando o Consolador prometido. E a terceira revelação, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, trazendo de volta a essência do Evangelho. O Espiritismo nada mais é que isso, é a essência do que Cristo veio pregar. A essência, tirando todo o farisaísmo de exterioridades, sacramentos, dogmas, posturas exteriores, formalismos. O Espiritismo traz a essência, isso não é necessário. É necessário a nossa mudança interior, a nossa nova concepção e visão do universo e da vida. Isso só foi possível você estar aqui nesse momento hoje, escutando essas palavras, porque de alguma forma o seu espírito está preparado para ouvir isso. De alguma forma. A semente está aí, ela vai germinar em algum momento. Às vezes já está gerando frutos. E daqui a prova desse Consolador que Jesus rogou. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 16 e 26. Quer dizer, aí ele já previa que o ensino dele seria deturpado, mas ele também já previa que o Espiritismo, o Consolador, iria retomar essa essência para poder avançar a espiritualidade do planeta. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente saia daqui com muita luz, com muita paz, que Deus abençoe todos nós.